Olá, amados, graça e paz. Aqui é Karina Ramos do Ministério Vida. Hoje vocês vão estranhar um pouquinho aí um sotaque diferente. Geralmente é a Catiane que grava, né? Sempre ela que grava, né? Eu gravo bem raramente. Mas como vocês sabem, ela trabalha fora, né? E às vezes é bem corrido. Hoje foi um desses dias bem corrido e ela pediu aqui um socorro para a irmãzinha dela. Então eu tô aqui gravando. Então não estranha aí um sotaque carioca, é diferente. Tá bom, amados? A gente está fazendo a leitura do Novo Testamento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mateus capítulo 10. A gente sempre sugere para quem está acompanhando para ler o capítulo antes, né? Se você estiver fazendo a leitura, né, acompanhando aí. A gente veio lá desde Mateus 1, né? A Catiane veio falando, né? De cada capítulo, uma passagem de cada capítulo, né? A gente está fazendo um pouco diferente esse ano, né? Ano passado a gente fez uma exposição do Novo Testamento, mas é uma coisa mais profunda, assim, falando do capítulo inteiro praticamente, né? Esse ano a gente está sugerindo a leitura do capítulo e a gente está pegando uma passagem ali do capítulo, em alguns versículos, um versículo, às vezes dois, para poder falar sobre ele. Só para a gente se localizar, Mateus capítulo 10 é quando Jesus estava enviando os seus discípulos ali, né? Para pregar o evangelho. Então ele fala que ele deu autoridade àqueles discípulos para eles expulsarem demônios e curarem doenças e para eles irem, né? Pregando o evangelho. E eu quero ler com vocês aqui a parte B do versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então vamos lá, só um minutinho, queridos. Eu não estou acostumada a falar, né? Então já dá sede. Aqui é interessante, né? Quando Jesus fala, vocês receberam de graça, deem também de graça. A gente vive um tempo, amados, em que a gente tem visto muito a comercialização da palavra de Deus. A palavra de Deus virou um comércio, né? A gente tem visto, infelizmente, né? Eu não falo isso com nenhuma alegria, né? Não falo isso em tom de crítica, jamais. Eu falo isso, na verdade, com tristeza, porque é terrível a gente perceber o quanto as pessoas estão gananciosas, né? E usando, né, da ingenuidade, né, de outras pessoas, cobrando por pregações, cobrando por ministrações. Tudo é cobrado hoje em dia, né? Nós do Ministério Vida, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos um princípio, né, de não cobrar nada do que a gente faz, né? A gente faz estudos, faz e-books, né? A gente tem um site ali e a gente não cobra nada, né? A gente recebe ofertas quando as pessoas querem ofertar. Isso é uma coisa voluntária, né? Não é uma coisa que a gente pede, não é uma coisa que a gente cobra, né? Não é um serviço, né? É uma coisa voluntária que a pessoa faz se ela quiser. E mesmo que não tivesse nenhuma oferta, a gente ia continuar fazendo o que está fazendo, porque Deus nos chamou para isso, né? E Deus deixou bem claro na palavra: vocês receberam de graça. Essa palavra ela mexe muito com o meu coração, achei muito interessante, né? Ela cair para mim aqui, né? Por um acaso aqui a Kate pediu para mim gravar e foi justamente essa palavra aqui, o Mateus 10, porque eu fico muito chocada quando eu vejo todo esse comércio que estão fazendo com a palavra de Deus, né? Infelizmente a gente vive num tempo em que o dinheiro ele tem dominado a mente das pessoas, né? O dinheiro é um mal, é um ídolo, né? É um demônio, né? Infelizmente, a gente tem visto igrejas, né, se perdendo
com relação ao dinheiro. Tudo hoje em dia é monetizado, né? Se você tem um canal no YouTube, as pessoas querem monetizar. Se você tem um Facebook, quer monetizar. A gente não monetiza nada, gente. A gente não monetiza canal. Eu acho isso horrível, sinceramente, eu não concordo. Tem alguns canais até que tem, seja membro, ganha não sei o que, uma palavra, não sei o que, e pague tanto. Eu acho isso assim, o cúmulo, eu acho que é o fim dos tempos realmente, né? E Jesus falou aqui, né? Há quanto tempo atrás ele falou isso, essa palavra tão real pra gente hoje, né? Vocês receberam de graça, deem também de graça, né? E quando a gente prega isso hoje, a gente às vezes é até taxado de antiquado, né? Eu acho que as pessoas elas querem renovar a palavra, sabe? Eu acho que elas não querem ler o que está escrito na Bíblia e praticar. Elas querem renovar o que elas estão lendo aqui para que elas continuem fazendo aquilo que elas estão fazendo. Então, como a ganância ela dominou o coração do ser humano, as pessoas acham normal monetizar um canal, né? Por exemplo, a gente tem um canal no YouTube. E daí, não, se monetizar ali, você vai. Não, você não está pedindo dinheiro, você está monetizando um canal que é seu. Mas, amados, você monetiza um canal, você fica escravo daquele sistema ali. Tem regras para cumprir, tem anúncios, né? Você já imaginou? Você está ouvindo a palavra, está ouvindo essa palavra aqui que eu estou falando. Aí, de repente, no meio do vídeo vem um anúncio de uma coisa que não tem nada a ver e que não é nada cristã, né? Com palavras torpes, com música do mundo, no meio de uma pregação. Já pensou que coisa horrível? As pessoas fazem isso, né? E tá normal hoje em dia, né? A gente que não cobra, né? A gente é até taxado de maluco hoje em dia, né? Infelizmente, estão comercializando a palavra de todas as formas, né? Até as lives estão sendo cobradas, gente. Eu acho isso tão absurdo, né? Deus tão maravilhoso, nos deu tudo de graça, né? Deixou tudo pra gente aí. E infelizmente as pessoas estão dominadas pela ganância, uma maldade, né? Intrínseca ali no ser humano. E Deus deixou bem claro aqui, né? Quando ele fala, não levem ouro nem prata, não levem cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica, nem sandálias, porque o trabalhador é digno do seu sustento. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, não precisa levar nada extra, porque eu vou suprir vocês. Eu vou levantar pessoas para suprir vocês. Eu vou dar a vocês, por exemplo, Paulo. Paulo, quando ele precisava, ele trabalhava com as próprias mãos, fazia tendas. E quando ele não trabalhava, Deus levantava pessoas para ofertar na vida dele, né? Então, assim, o sustento não vai faltar. Aqui no ministério, por exemplo, eu não trabalho fora, né? Eu trabalho só para o ministério, cuidando das redes sociais, eu escrevo devocionais. É bastante trabalho que a gente tem, né? Para fazer os vídeos, o site, né? Inclusive, fui eu que fiz o site. Então, assim, o meu salário vem através das ofertas voluntárias das pessoas. A gente não fica pedindo dinheiro, né? A gente tem lá no site as contas, né, para a pessoa ofertar, mas isso é uma coisa que a pessoa faz se ela quiser. E se ela não quiser fazer, se não entrar nenhuma oferta, tanto eu quanto a irmã Catiane, nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo hoje, mesmo que não entrasse oferta nenhuma. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer isso. E Deus ele vai dar o sustento, né? A Catiane trabalha fora no momento, né? Ela é farmacêutica e a gente divide um apartamento aqui em Curitiba. E assim, não tem nos faltado nada. Não somos ricas, mas não tem nos faltado nada. E Deus supre, né? Quando Ele chama, Ele supre. Deus não chama a pessoa e deixa ela passar fome, passar necessidade, né? Então não tem porquê a gente comercializar a palavra. Isso é pecado, isso é horrível. Isso é uma afronta ao Senhor, isso é quase uma blasfêmia, gente. Realmente eu fico assim, um pouco chateada, assim, sabe? Eu fico, às vezes, até indignada
Quando eu vejo certas coisas, eu falo, meu Deus, como que o mundo está perdido, Senhor, né? Como que pode isso, né? Deus nos deu tanta coisa, tantas bênçãos, né? Não tem necessidade da gente estar vendendo a palavra de Deus. Isso é desmerecer o Senhor, isso é... Quando Jesus fala que nós não poderíamos adorar dois senhores, porque ou aborreceríamos um, ou amaríamos mais o outro, ele fala justamente do dinheiro, né? De Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? E hoje em dia é assim, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem meio termo. Se você não estiver servindo a Deus, você está servindo a Mamon. Ah, irmã Karina, como é que eu sirvo a Mamon? Quando você quer cobrar as coisas que você faz, né, da palavra de Deus, ou quando você não consegue ser doador, não consegue ser ofertar na vida de ninguém, ajudar ninguém, né? Tem isso também, tem gente que às vezes não consegue tirar R$ 5 do bolso para ajudar alguém que está precisando, às vezes de um café, de uma coisa, uma bobagem, às vezes, né? Um copo d'água. Então, assim, a gente tem que ser não só a parte de não cobrar, né, a pregação da palavra, mas também a gente tem que ser doador, né? A gente tem que abençoar outras pessoas. Então, amados, o principal que eu queria falar hoje é: vocês receberam de graça, deem também de graça. Não aceitem essa coisa de live paga, uma administração que é paga. Isso é feio, isso é absurdo, sabe? Deus não se agrada disso. Deus não está se agradando. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando que vai fazer um curso de tá lá 3, 4 dias. Eu entro só para ver o que está acontecendo. De coração para vocês, eu entro lá para olhar, falo assim, gente, deixa eu ver isso aqui. Que aí vai te dar uma revelação nova, profunda. Entre aqui, faça tais passos. E daí lá no finalzinho da página tá assim, não sei quantas vezes de R$ 52. Gente, isso é pecado. Não tem outra palavra. Realmente é pecado, é absurdo, né? Que nós possamos realmente entender que não tem necessidade disso, né? Não pode ser assim, né? Quando eu digo que é pecado, tipo assim, pecado é errar o alvo. Isso é errar o alvo. A pessoa que está fazendo assim, ela errou o alvo. E se eu vou lá pagar por isso, eu também estou errando o alvo, porque eu estou comercializando junto. Porque se eu não pagasse, a pessoa não estaria fazendo aquilo, né? Se não tivessem pessoas para pagar uma live, a live não ia acontecer, porque não tinha ninguém pagando por ela. Então que a gente possa realmente observar isso, né? Eu falei demais até, né? Queria que eu orar com vocês agora sobre isso. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, todas essas coisas, Pai, que tem acontecido, Senhor. Todo esse comércio, Pai, que as pessoas têm feito com a Tua palavra, Senhor. Te peço, Pai, que tenha misericórdia, Senhor. Que vá mostrando, Pai, a cada um dos Teus filhos, Senhor, que eles precisam, Senhor, se voltar para Ti, Pai, e abandonar, Pai, rejeitar, Senhor, Mamon, Pai, o Deus do dinheiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que cada um dos meus amados aqui que estão me ouvindo, Senhor, que eles possam, Pai, se comprometer, Pai amado, em serem generosos, Pai. Que eles possam se comprometer, Pai amado, e não comercializar a palavra, Senhor. E não comprar também esses produtos, Pai, né? Porque quando eu pago por um produto desse, eu estou comercializando também, Senhor. Pai, por favor, Senhor, que nós possamos entender, Pai, que nós recebemos de graça e que de graça devemos dar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que isso entre no mais profundo do nosso coração. Nessa noite, Pai, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amados, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aí me compreendido. Acredito que na segunda-feira a Catiane volte para gravar para vocês aí. Vocês estão acostumados com ela. Mas é isso. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até segunda-feira.